Bom, primeiro passo, quero direcionar ao ex-secretário José Henrique. Ex-secretário, o senhor não pediu demissão. O cargo do senhor foi pedido pelo ministro Osmar Terra e eu tenho a nota. Segundo, eu quero dirigir ao Maurício Tizumba. Senhor Maurício, como é que o senhor ia se sentir, bem como todos os integrantes negros aqui nessa comissão, se eu dissesse que eu me sentiria melhor em um lugar com mais brancos do que negros? Essa é uma pergunta muito simples. Como o senhor se manifestou que o lugar está empretecendo, palavras suas, que se o senhor se sente melhor, como é que eu me sentiria num lugar de brancos, né? É um ato repudiável, eu acho. Falando, a nossa Grace passou, todas as nações tomadas por governos ditatoriais são sob a tutela de governos esquerdistas. Nenhuma de direita. Então, bom, eu ouvi atentamente todas as falas sem interromper. Isso denota uma falta de educação sem tamanho. Voltando ao nosso amigo Alain Deberton. Ele falou sobre ideologia o tempo todo. O Instituto de Pesquisas Nórdicos para a Ideologia de Gênero, ele fechou em 2011 um estudo em que ele integralizou 56 milhões de euros para chegar a uma tese muito simples, depois de 20 anos de estudo. Homem é homem, mulher é mulher, macaco é macaco e viado é viado. Não tem diferença. Se respeita toda a diversidade sexual, sem problema, mas diversidade, gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Ninguém é contra a homossexualidade aqui, que usam erradamente o termo homossexualismo, que é doença. Isso, quando se termina em ismo, é doença, é homossexualidade. Essa diversidade é respeitada por todos nós. O que a gente não aceita é quando se pega indivíduos em formação e quer colocar para ele que beijar homem é normal e mulher é normal. Quando o indivíduo deve escolher o que ele quer, e não alguém impondo a ele. E sobre arte, e eu finalizo, não preciso do tempo de liderança, sobre arte eu finalizo o seguinte, eu desembarquei semana passada no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e prendi 3 artistas com uma quantidade boa de maconha. Eles iam fazer um musical do Cazuza. A arte realmente salva o mundo, mas 70% está tomado por maconheiro e baderneiro. E não estou generalizando. Veja bem, eu não terminei. Não estou generalizando. Não se sintam doídos. Calma. Vocês não detêm o poder da narrativa total. Calma. Não acabei, não. E eu prendi eles. E, inclusive, a dona do teatro, a diretora, pediu para que eu prevaricasse e não a levasse. Não levasse eles com maconha. Estavam com maconha. E eu dei também voz de prisão a ela e fui sarquear. O irmão também tinha um mandado em São Paulo por furto e roubo. É engraçado. Vender-se uma narrativa falaciosa de que o Brasil é um país escravocrata, ótimo, existiram escravos negros, sim, mas os escandinavos também escravizavam brancos, ingleses. Isso não é prerrogativa só de negro, não. Tem escravo na China, eu fui à China, eu sei. Tem escravo em vários lugares, pô. Se a gente falar em dívida moral, a gente pode falar, quando eu protocolizei o projeto de cessão compulsória de órgãos, que o bandido tem uma dívida moral com a sociedade por traficar, aliciar menores. Essa narrativa de eu sou a vítima, eu sou isso ou aquilo, o senhor deveria acompanhar o Morgan Freeman, que é negro e é meu maior ídolo de todos. Não tem um melhor do que ele, segundo Denzel Washington. Ambos são negros. O marido falecido da minha mãe era negro. O meu irmão era homossexual. Então qualquer um que vier falar que eu sou homofóbico está rachando a cara, porque eu não sou a respeito. O que eu não respeito é quando o espaço de A é invadido por B, de forma a você engolir um gato vivo de ré. Fica complicado. Então eu não estou aqui para gerar antagonismo social, não. Eu respeito cada um, mas quando cada um se respeita. Tá, a gente está falando sobre censura, entre aspas. Eles têm que saber que têm que trabalhar muito para não deixar que eu volte a ser candidato. Se eu for candidato, vou ganhar e fazer a regulação dos órgãos de imprensa. Lula disse isso ao lado da Dilma Rousseff no dia 11 de agosto de 2017. Saiu no Estadão também várias falas. Aí tem várias falas aqui do Lula, da Dilma, do próprio Haddad. No plano de governo do Haddad, fala, inclusive, que ele ia regular a imprensa. Regulação da imprensa é censura. A imprensa tem que ter liberdade plena de ação. Outra
Outra fala em aspas: somos defensores da unidade nacional, da construção de um projeto de desenvolvimento para todos e para todas. E isso implica, neste momento, ir para as ruas entrincheirados, com armas na mão, se tentarem derrubar a presidente Dilma. Quem disse isso também foi o presidente da CUT, Wagner Freitas, ou seja, tentar censurar um pedido de impeachment com armas na mão. Não foi o presidente Bolsonaro que invadiu o painel do Senado para intimidar senadores e fazer censura com os senadores. Não foi também quem quebrou o sigilo bancário de um trabalhador pobre denunciado por falcatruas, foi Antônio Palocci. Também não foi o Bolsonaro que pediu em alto bom som a demissão de funcionários de bancos em exercício em plena democracia em análise de mercado. Foi o Lula no caso do Santander e a moça foi demitida. Também não foi o Bolsonaro que pediu veladamente para que Miriam Leitão fosse descartada por ser uma ignorante. Não foi o Bolsonaro que falou das mulheres de grelo duro. E nem foi ele que sugeriu que Boris Casoy evitasse de falar com foto de São Paulo que nem existia. Foi o Lula. Aliás, ele podia até pedir uma música no Fantástico, porque tem várias coisas dele aqui falando em censura. Bolsonaro, no dia 5 de maio, colocou no Twitter, eu quero reforçar aqui: em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia. E aí inclui, inclusive, as mídias sociais. Quem achar o contrário, recomendo o estágio na Coreia do Norte ou em Cuba. E aí eu gostaria de perguntar para as pessoas que foram convidadas o seguinte. Teve uma pessoa que falou: todo silenciamento é um ato de censura. Eu não lembro quem foi, se eu não me engano foi o Alan, foi alguém que sentou aqui. Todo silenciamento é um ato de censura. Tentaram silenciar o Bolsonaro com uma facada. E você vê que mesmo uma tentativa de assassinato gera risada. Né? A gente jamais riria de uma tentativa de assassinato, nunca rimos numa tentativa de assassinato da Marielle. Inclusive, a gente costuma... Vou ceder aqui uns minutos para ele explicar a placa. Bom, vou explicar a placa que foi eu que arranquei. Eu que arranquei a placa. O lugar que a placa foi colada foi na Cinelândia, que é a Praça Floriano Peixoto, que é patrimônio tombado. Nunca se tratou da memória da Marielle, pelo contrário, até admirava a militância dela. O que acontece é que nós não podemos permitir que alguns vândalos que não representavam a vereadora e dizem, eles pegam essa bandeira e eu represento, eu sou representante, quando não é. Ela nunca vandalizou. Por que alguém vai lá e vandaliza um patrimônio público e não quer que arranque? Eu, na qualidade de policial, fui lá e arranquei e mantive o patrimônio. Ponto. Não tem que se discutir. Quem quebrou a placa foi o deputado estadual Rodrigo Amorim. Eu tenho a live, está na minha live. E se eu tivesse quebrado, eu pediria desculpas. Eu não fiz esse ato. Eu arranquei e arrancaria de novo. Se fosse... Agora, o quarteirão Marielle, que está lá, pela prefeitura permitido, está lá e vai ficar intacto. Agora, quando um vândalo vai lá, para mim não se compara, se compara facilmente a uma pichação, pô. Eu colo a placa onde eu quiser, em um patrimônio, eu vou pichar. Vandalizaram, pô. E vocês aplaudem, batem palmas? Pelo amor de Deus, ele tem que explicar o evidente, é cansativo, pô. Crítica política é sempre bem-vinda. Agora, você querer fazer uma crítica política com dinheiro público, isso o governo Bolsonaro não vai permitir. Vocês querem fazer uma crítica política ideológica, seja da direita ou seja da esquerda, qualquer coisa política ideológica não vai entrar no governo Bolsonaro. Professores em sala de aula não podem fazer ideologia com os alunos. Eu não quero um professor com o meu filho ensinando que Bolsonaro está certo ou que Bolsonaro está errado, que Lula está certo ou que Lula está errado. Eu quero o professor ensinando meu filho geografia, matemática, português, ciências. É para isso que servem os professores. Censura é quando alguém da direita quer falar e as pessoas da esquerda ficam tentando falar em cima. Eu e Daniel ficamos aqui por 2 horas e pouco, calados, ouvindo vocês falarem. Isso é educação. Censurar a fala de outra pessoa é falta de educação. É mais do que censura. E se for falar em censura, nós estamos aqui num seminário em que todas as pessoas que foram convidadas foram de esquerda. Nenhum direita foi convidado. Isso é censura. Posicionamento do PT, PCdoB, PSOL a respeito do regime militar de Maduro é de apoio. Milhões de pessoas, senhor Maurício, foram assassinadas na Venezuela. A censura ali da mídia, da imprensa, é absoluta. Só se fala aquilo que Maduro quer.
Coreia do Norte é a mesma coisa. Por que a esquerda não fala nada sobre isso? Isso é levar à luz a discussão política. Por que não se fala mal das ditaduras de esquerda? Por que ninguém critica Che Guevara, que matou milhares de gays? Por que não se fala dos irmãos Castro, que assassinaram os gays de Cuba? Esse é o ponto. Por que existem sempre dois lados? O senhor disse, não deixa o que é ruim passar, vamos filtrar o que é de ruim. O que o governo Bolsonaro está tentando fazer, senhor Maurício, é filtrar aquilo que faz mal para as crianças. Quer falar sobre homossexualidade, pode falar para qualquer pessoa adulta. Agora, quando tenta se falar, se embutir sexualidade para as crianças, isso é tentar adiantar uma coisa, uma sexualidade, que não é tempo ainda. Deixa as nossas crianças serem crianças. O senhor acredita em Deus, o senhor vai entender o que eu estou falando. As crianças têm que ter o direito de viver a sua infância com plenitude. Quando você sexualiza e fala de homossexualidade ou de qualquer coisa que não é para uma criança, ainda na idade da criança, você está roubando a infância dela. E é isso que o Bolsonaro é contra. Nós não queremos dividir, muito pelo contrário. Realmente o senhor disse uma coisa certa, é momento de união. É momento de união para o bem das pessoas. Só que quando a gente tenta polarizar o discurso, fazendo do Bolsonaro uma pessoa que ele não é homofóbico, ele não é racista. Não é. E eu tenho certeza que se o senhor conhecesse ele pessoalmente, o senhor veria isso com seus próprios olhos. Isso é intolerância. Isso é intolerância à direita. Eu gostaria muito de saber a posição de cada um dos senhores a respeito do regime da Venezuela e da Coreia do Norte. E, por fim, dizer o seguinte, presidente, o governo Bolsonaro vai garantir que todas as pessoas, sejam homossexuais, sejam negras, brancas, sejam nordestinas ou sulistas, de qualquer lugar do Brasil, todas elas vão ter direito de falar o que quiserem, aonde quiserem. Só que com o dinheiro público, não. Então, quando a senhora, a doutora que falou ali antes do senhor, falou que tem que ser pago com dinheiro público um seminário ou um congresso para se falar sobre política partidária de um lado, não. E isso é exercer a democracia da maioria que votou em Bolsonaro e votou em Bolsonaro para ele fazer as políticas que ele foi eleito para fazer. Políticas, um plano de governo de direita. E se quiserem fazer um plano de governo de esquerda, utilizar o dinheiro público da esquerda, como o PT fez durante 13 anos, é só esperar 2022 e ser eleito de novo. O PT fez isso durante 13 anos, usou o dinheiro público para fazer ideologia de esquerda. E agora o Bolsonaro está não deixando usar o dinheiro público para fazer qualquer tipo de ideologia. E aí estão dizendo que é censura. Durante 13 anos não foi censura? Censurar a direita? Durante 13 anos, o governo Lula, Dilma, que não deixou nenhum centavo destinado para qualquer cultura de direita, isso não era censura. A cultura vai ter espaço que quiser, do jeito que quiser, desde que seja com dinheiro privado, como todo mundo fez durante toda a vida na direita. Obrigada, presidente.